Na alvorada sombria da Grã-Bretanha pós-romana, um nome se ergue da névoa da lenda e da história: Cerdic. A crônica anglo-saxônica o saúda como o fundador e primeiro rei de Wessex, um líder de guerra que governou dos anos 519 a 534 e de quem todos os reis posteriores de Wessex reivindicariam descendência. Ainda assim, Cerdic não é uma figura simples dos fatos registrados. Suas origens, sua etnia, até mesmo sua própria existência são intensamente debatidas, deixando-o entre o mito e a memória, para seus contemporâneos. Cerdic não teria sido conhecido como um rei saxão ocidental, mas como o governante dos Duisai, uma tribo, pessoas consideradas mercenários germânicos que se estabeleceram na Grã-Bretanha após a retirada romana. Curiosamente, o próprio nome de Cerdic pode não ser germânico. Muitos estudiosos acreditam que deriva do britônico Caraticus, sugerindo que Cerdic pode ter sido um britano nativo, cuja dinastia se anglicizou ao longo das gerações. Essa possibilidade se reflete nos nomes de seus descendentes, por exemplo, Sialwyn, Seider e Cadwalla, nomes que sussurram sobre um mundo híbrido onde culturas colidiram e se fundiram. A crônica anglo-saxônica, escrita mais de 3 séculos após a morte de Cerdic, durante o reinado de Alfredo, o Grande, é inegavelmente moldada pelo tempo, pela política e pela criação de mitos. Ainda assim, em suas páginas, Cerdic está imortalizado como o primeiro rei de Wessex. Sua linhagem remontava não apenas a ancestrais mortais, mas ao próprio Vodin, o principal deus do panteão germânico. A seguinte descrição de Cerdic está na crônica anglo-saxônica, e eu vou parafraseá-la em inglês moderno para torná-la mais compreensível. Cerdic e seu filho Cynric chegaram à Bretanha com 5 navios e desembarcaram em um local que se tornaria a Praia de Cerdic. Cerdic não era um líder de guerra comum. Diziam que sua linhagem remontava a gerações de reis e heróis. Cerdic, filho de Elesa, Elesa, filho de Esla, Esla, filho de Giwis, Giwis, filho de Wig, Wig, filho de Frewine, Frewine, filho de Trifogar, Trifogar, filho de Brand, Brand, filho de Beldiag, Beldiag, filho de Vodin, chefe dos deuses. 6 anos após o desembarque, Cerdic e Cynric conquistaram a terra que se tornaria Wessex, expulsando os governantes britânicos que a controlavam antes deles. Eles foram os primeiros reis a reivindicar este reino para os saxões do oeste. No ano de 495, 2 nobres líderes de guerra cruzaram o mar para a Bretanha, Cerdic e seu filho Cynric. Eles chegaram com 5 navios a um local que passou a ser chamado Costa de Cerdic no dia do desembarque. Eles entraram em batalha com os bretões, e a luta pela terra começou. No ano de 508, Cerdic e Cynric enfrentaram o rei britânico, Naton Laod, em batalha e o derrotaram, junto com 5.000 de seus guerreiros. A partir dessa vitória, a terra de Netley até o Val de Cerdic passou a carregar o nome do rei caído, marcando o derramamento de sangue que a conquistou. No ano de 519, Cerdic e Cynric assumiram o reinado dos saxões do oeste. Nesse mesmo ano, eles lutaram novamente contra os bretões no Val de Cerdic. A partir desse momento, a linhagem real dos saxões do oeste iniciou seu governo, e seus descendentes reinariam a partir daquele dia. No ano de 527, Cerdic e Cynric travaram outra grande batalha contra os bretões em um lugar chamado Clareira de Cerdic, avançando ainda mais em sua conquista pelo território. No ano de 530, Cerdic e Cynric conquistaram a ilha de Wight, matando muitos em batalha, no reduto de Whitgar. A ilha foi trazida sob seu domínio pela força das armas. No ano de 534, Cerdic morreu após seu falecimento. Seu filho, Cynric, governou os saxões do oeste por 26 invernos. Juntos, eles concederam toda a ilha de Wight aos seus sobrinhos Stuff e Whitgar para que a mantivessem em seu nome. O historiador John Myers observou que, quando Cerdic e seu filho, Cynric,
aparecem pela primeira vez na crônica anglo-saxônica no ano de 495, eles não são descritos como reis, mas como ealdormen, um título que, na época, era relativamente modesto. Esse detalhe é marcante. A crônica os apresenta como líderes de grupos de invasores, mas não oferece uma explicação clara sobre sua autoridade ou origens. Por que, então, eles recebem esse título, geralmente associado à administração local e não ao governo independente? Para Myers, isso sugere algo muito mais complexo do que uma simples invasão estrangeira. Ele argumentou que a crônica sugere sutilmente que Cerdic e seu povo já possuíam status e responsabilidade sob a autoridade romana ao longo desse trecho da costa saxônica. Em vez de chegarem como forasteiros, eles podem ter estado inseridos nas estruturas administrativas e militares já existentes da Britânia romana tardia. Significativamente, só no ano de 519 é que se diz que Cerdic e Singic começaram a reinar. Só então eles parecem ultrapassar o papel de oficiais subordinados ou vassalos dependentes e assumir a realeza por mérito próprio. Myers, portanto, sugeriu que Cerdic pode ter sido o chefe de uma poderosa família nobre, em parte britânica. Detendo extensas terras no extremo oeste do Litas Saxonicum, a costa saxônica, uma zona militar fortificada do final do Império Romano, que se estendia por ambos os lados do Canal da Mancha. Nos últimos dias do domínio romano ou sub-romano, uma família assim pode muito bem ter sido encarregada da defesa dessa fronteira. Em termos anglo-saxões posteriores, Cerdic seria exatamente o que se chamaria de ealdorman, caso uma linhagem nativa tão dominante já tivesse forjado laços de sangue com os colonos saxões da região. É fácil perceber como as oportunidades surgiram após o colapso, à medida que a autoridade romana enfraqueceu e finalmente desapareceu. A família de Cerdic pode muito bem ter escolhido agir de forma independente para tomar o controle, em vez de esperar por ordens que nunca chegariam. Ao eliminar líderes britânicos rivais, talvez incluindo o enigmático Nathan Laud da entrada da crônica para o ano 508, eles poderiam reivindicar o domínio total sobre a terra. Sob essa perspectiva, Cerdic não simplesmente conquistou um reino, ele ocupou o vazio deixado por um império, transformando a autoridade herdada em realeza. Assim, quando a crônica registra que ele começou a reinar, isso não marca uma chegada repentina, mas sim o rompimento final com qualquer poder superior, seja romano ou britânico, e o nascimento de uma nova casa real. Claro, isso é apenas uma teoria, pois na crônica anglo-saxônica está claramente declarado: Cerdic e seu filho Sinric chegaram com 5 navios a um lugar que depois ficou conhecido como Costa de Cerdic. A descendência de Cerdic tornou-se a própria base da realeza em Wessex. De acordo com a lista genealógica dos saxões do oeste, todo rei de Wessex reivindicava descendência direta pela linha masculina, a partir dele vinculando a autoridade real ao seu sangue. Um manuscrito do século X, conhecido como Coleção Anglicana, compilado em Glastonbury durante o reinado do rei Etelstano. O primeiro rei da Inglaterra registra essa linhagem por completo, afirmando que até mesmo o monarca mais antigo da Inglaterra traçava seu direito de governar até Cerdic. A partir desses primórdios, o Essex de Cerdic tornou-se o reino mais poderoso da terra. No início do século IX, o rei Egberto expandiu seu domínio através da vitória sobre a Mércia, conquistando o título de Bretwalder, ou Grande Governante. Esse legado passou para seu filho, Etelwulfo, que consolidou as conquistas do pai e fortaleceu as bases militares e econômicas de Wessex. Enfrentando a crescente onda de invasões vikings, Etelwulfo se adaptou e resistiu, garantindo a sobrevivência do reino. Seus filhos reinariam um após o outro, cada um morrendo em sua vez, até que a coroa recaísse sobre o mais jovem e grandioso de todos eles, Alfredo o Grande. Alfredo ganhou esse nome não apenas por conquistas, mas por salvação. Ele salvou o Essex da destruição pelos vikings, unificou os reinos anglo-saxões fragmentados e remodelou seu reino por meio de reformas na educação, nas leis e na organização militar. Ele não foi apenas um guerreiro,
mas um visionário que reconstruiu uma nação. Seu filho, Eduardo, o ancião, transformou as conquistas defensivas de Alfredo em uma campanha agressiva e bem-sucedida de expansão por meio de cidades fortificadas, força econômica e pressão constante. Ele destruiu o poder dinamarquês no sul da Inglaterra e lançou as bases de um único reino inglês, forçando a submissão de governantes rivais em toda a Mércia e Nortúmbria. O filho de Eduardo, Etelstano, tornou-se o primeiro verdadeiro rei da Inglaterra graças ao seu brilhantismo militar, sendo mais famoso pela Batalha de Brunanburh. E, por meio de uma governança centralizada e sábia, ele unificou o reino e elevou a Inglaterra a uma potência reconhecida da Europa, admirada por seu conhecimento, piedade e autoridade. Assim, a Casa de Wessex tornou-se a primeira casa real da Inglaterra. Seu governo direto terminou no ano de 1066, com a morte de Eduardo, o Confessor, um rei pacífico, bem diferente dos reis guerreiros que haviam forjado e defendido o reino. No entanto, o legado de Cerdic não desapareceu após a conquista normanda. Matilda da Escócia, filha de Margarida de Wessex, que era descendente do lendário rei guerreiro Edmundo Braço de Ferro, casou-se com Henrique I da Primeira Inglaterra, restaurando a linhagem de Cerdic ao trono inglês pela linha feminina, e assim o sangue de Cerdic reinou. Como reis de Wessex por mais de 3 séculos, como reis da Inglaterra por mais de 100 anos, e retornaram à monarquia mesmo depois que a conquista e a coroa mudaram de mãos. Seu legado perdurou, não apenas em nomes ou crônicas, mas na própria formação da Inglaterra. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Um agradecimento especial a John Seitz e Stephanie Hassan. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um Perfil Histórico.